Oi, Bia, boa noite, Boa bem-vinda. noite, professora. Boa noite, querida. Então, gente, vocês sabem que para a aula de hoje eu pensei em tanta coisa. Eu mudei umas 3 vezes a programação do que a gente ia falar hoje. Eu tinha colocado para vocês na aula assíncrona, ou seja, a aula de sexta-feira, um material de apoio que trazia um quadro que constava as diferenças, que falava sobre as diferenças do marketing transacional e o relacional, que na verdade foi um grande resumo do que a gente viu na aula passada. Eu resolvi voltar lá com material de apoio para os 30 R's de Gumenson. Cheguei até a pegar o livrinho aqui, né, para reavivar alguns conceitos, já que Gumenson é o único que divide o marketing de relacionamento em 30 R's. Depois eu vi que eu tinha colocado para vocês que eu gravaria uns podcasts para explicar melhor, aí eu voltei, peguei um estudo de caso para a gente trabalhar e falei, isso aqui vai ser muito chato para eles, né? A gente ficar lendo estudo de caso é coisa para levar para casa, né? Para ler e discutir depois. Aí mudei tudo, transformei os estudos de caso em tarefas e aí trouxe para vocês hoje, na aula de hoje, um conceito super novo, super bacana, que eu acho assim extremamente interessante para estar sendo tratado no marketing de relacionamento, que eu vou demonstrar para vocês através de uma pesquisa super bacana feita no final do ano, no final 2021, no final de 2019, divulgada no ano passado, sobre o SEV, né? É um conceito que provavelmente muitos de vocês ainda não conhecem, mas que eu vou estar trazendo aqui, em primeira mão para a grande maioria, é claro, não para todos, mas e a gente vai estar discutindo sobre esse vínculo emocional que as marcas promovem na cabeça das pessoas, que promove nos relacionamentos, que é exatamente o que a gente busca quando falamos de marketing de relacionamento, né? A gente busca engajar os nossos consumidores, engajar os nossos clientes, a gente busca, como eu falei na aula passada, um pouquinho do share of heart, né? Uma fatia, uma parcela do coração dos nossos consumidores, e é isso que promove o marketing de experiência que a gente tanto fala, né? Então, pela terceira, como eu falei, eu mudei 3 vezes para poder chegar onde eu achei que realmente ia ser a melhor forma, o melhor aproveitamento para a nossa aula de hoje, para falar sobre marketing de relacionamento, tá? Já está lá na plataforma, eu abri aqui para vocês, eu vou compartilhar agora a tela. Espero que vocês estejam vendo aí, deixa eu minimizar essa telinha aqui. Ó, então, esse é um ranking de 2020, Customer Emotional Value, né? Que é esse valor emocional que as marcas trazem para os seus clientes, tá? Está disponibilizado para vocês, a gente vai explicar aqui um pouquinho desse conceito. A Opinion Box fez uma pesquisa, a gente vai detalhar aqui para vocês, para chegar nessa... Deixa eu admitir aqui mais uma pessoa. Para chegar nessas 50 marcas que mais conseguiram, através de todos os seus trabalhos, esse vínculo emocional com o consumidor. Tá? O que é Customer Emotional Value? A gente vai falar que é um sumáriozinho, informações técnicas, conhecimento versus experiências, o top dessas 50 marcas, né? O que é essa experiência? Eu vou passar com vocês, à medida que vocês tiverem dúvida, que vocês quiserem perguntar alguma coisa, por favor, interajam comigo, tá? Vai ser ótimo parar e a gente poder discutir aqui. E reforçando o tempo todo aqui nessa disciplina, eu vou frisar para vocês que o marketing de relacionamento, ele busca criar um vínculo com as empresas, com os seus clientes, para que a gente possa, então, conquistar clientes que sejam embaixadores, advogados da marca, né? Então, vamos ver um pouquinho o que acontece
com as empresas, o que acontece com os consumidores quando eles criam, quando as empresas conseguem criar esse vínculo emocional, né? Marca-consumidor. Olha, as pessoas não vão se lembrar do que você falou, as pessoas não vão se lembrar do que você fez, mas elas sempre vão se lembrar de como você as fez sentir, né? Uma escritora e poetisa norte-americana. Então, vamos falar um pouquinho aqui para vocês do que o Christian Red, da Opinion Box, que é uma das maiores empresas. Vocês, quando meus alunos de comportamento do consumidor pesquisaram os painéis da Opinion Box, eu não me lembro qual grupo em especial, e trouxeram aí informações extremamente relevantes para a gente na época, né? Então, vamos ver aqui. Especialistas afirmam que nós tomamos mais de 30 mil decisões por dia e que 95% das decisões são tomadas baseadas em emoções e intuição. Então, gente, por que a gente tem que cativar o cliente, né? Criar um vínculo emocional com ele? Porque as decisões que a gente toma o tempo todo na nossa vida, 95% são baseadas em emoção e intuição. Existem pesquisas do ponto de venda que dizem, por exemplo, que 75% das escolhas da marca são tomadas no ponto de venda, isso em relação aos supermercados. E é por isso que os supermercados capricham tanto na exposição dos produtos, em colocá-los nas pontas de gôndola, em criar cartazes comemorativos. E aqui, quando a gente fala de marketing de relacionamento, a gente fala essencialmente de emoção e intuição, em especial as duas combinações, tá? As duas coisas juntas, combinadas. O mesmo ocorre com as decisões de compra. Elas são muito mais motivadas pelos fatores não racionais do que racionais. Além disso, são diversas marcas que disputam a nossa atenção o tempo todo. Nesse cenário, como saber quais marcas se destacam e conseguem se conectar emocionalmente com o consumidor? Então, para responder essa pergunta, nós desenvolvemos o SEV, o primeiro indicador brasileiro que busca entender como os consumidores se relacionam emocionalmente com as marcas. Com base em uma pesquisa de mercado simples e rápida, esse índice, que varia de 0 a 100, identifica o vínculo emocional do consumidor com as marcas. Então, olha, eles passaram 2019, né? Em 2019, eles mediram com exclusividade a SEV de 250 marcas de diferentes segmentos e reuniram nesse material as que tiveram mais destaque. Então, vamos lá, gente. Me veio uma lembrança aqui agora, que possivelmente que possa ter acontecido. Vocês, alunos de análise do comportamento do consumidor, chegaram a ver comigo essa pesquisa? Se sim, me respondam que eu mudo de planos. Professora, eu acho que essa do SEV, não. Não? Eu também não me lembro, não, professora. Esse PDF aqui para mim é novo. Ótimo. Para mim também, professora. Ótimo, porque isso aqui tem tudo a ver com marketing de relacionamento. Mas como no semestre passado a gente foi surpreendida pela pandemia, né? E de repente tivemos que mudar tanta coisa, tudo que eu pesquisava, assim, todas as pesquisas que eu tinha que eram muito relevantes, né, para o curso, para o marketing, eu costumava levar para vocês. E aí eu tive medo agora, tive uma insegurança aqui, imaginando que eu pudesse ter mostrado. Mas que bom, então, porque essa é de marketing de relacionamento, realmente, mas ela foi liberada, sei lá, no meio do ano passado e talvez eu pudesse ter levado para vocês. Então, vamos lá, porque é muito gostoso que nós vamos falar hoje, gente. Então, o SEV é um índice emocional desenvolvido pela Opinion Box, que ajuda a identificar, a partir de uma pesquisa, o vínculo emocional do consumidor com a marca. Para determinar o SEV, nós procuramos identificar quais emoções interferem mais no vínculo emocional com a marca. Após consultarmos diversos autores sobre o tema e testar como diferentes emoções interferem na jornada de compra, chegamos a 10 emoções e sentimentos principais. Deixa eu só ver um chat aqui. Imagina, sem problemas, Aline. Consultarmos diversos autores sobre o problema e testar como diferentes emoções interferem na jornada de compra. Gente, jornada de compra para gente, que estuda marketing de relacionamento,
É fundamental entender o passo a passo. A gente ainda vai ter uma aula bem destinada a entender. Assim como vocês estudaram lá em análise do comportamento do consumidor, aquela jornada tradicional clássica, né, que o professor Fábio ensina muito bem, aqui no marketing de relacionamento a gente vai poder entender, a gente vai desdobrar um pouquinho mais. A gente viu na aula passada aquele funilzinho, né? Falamos um pouquinho sobre outbound e inbound marketing, mas num determinado momento a gente vai se aprofundar para entender a jornada de compra do consumidor. A gente não consegue melhorar esse relacionamento com o consumidor se não entendermos o passo a passo da decisão dele, né? Então, a Opinion Box chegou a 10 emoções e sentimentos principais que se combinam em 5 pares opostos. De acordo com os nossos estudos, essas são as principais emoções que podem aprofundar ou prejudicar o vínculo emocional do consumidor com as marcas. Então, são opostos, né? E aqui a gente tem 5. E aí, naturalmente, né? Ou o consumidor está triste ou ele está feliz. Ou ele está inseguro, ou normalmente inseguro, decepcionado ou encantado. E no marketing de relacionamento, a gente vai buscar encantar o nosso cliente sempre. Ou ele se sente desrespeitado ou respeitado. E a gente já viu aqui nessa disciplina, através daquele link do consumidor moderno, que a palavra de ordem do momento é respeito ao consumidor, né? A gente ama a quem a gente respeita. E isso a gente pode pensar nos nossos vínculos emocionais com a nossa família, né? Que é o nosso principal núcleo. A gente respeita os nossos pais e, consequentemente, a gente passa a amá-los. E aqui é a mesma coisa. A gente pode estar distante ou muito próximo do nosso cliente, né? Então, vamos lá. A pesquisa descobre, em uma escala de 0 a 20, como os consumidores se identificam com cada uma dessas emoções. Então, o SEV é a composição dos 5 valores, resultando, portanto, em um indicador, que varia de 0 a 100. A gente vai ver mais detalhadamente, tá? Quanto mais perto de 100, maior o vínculo emocional. Se a gente voltar aqui, a gente pode ver que todos os sentimentos positivos estão aqui, né, na nossa direita. Então, provavelmente aqui é o 0 e aqui é o 100, né? Voltando, carregando. Então, quanto mais perto de 100, maior o vínculo emocional positivo. Quanto mais perto de 0, mais emoções negativas a marca desperta. Os resultados podem ser classificados na seguinte escala. Se a gente chegar de 0 a 39,9, né? Então está muito perto lá do triste, do desrespeitado, todos os outros atributos que nós vimos, a gente pode chamar esses consumidores de haters, né? Os consumidores possuem fortes emoções negativas em relação à marca. Empresas nessa faixa provavelmente estão passando por uma séria crise de imagem ou de experiência com os seus consumidores. E como desde a primeira aula a gente vem falando, né, que nós vivemos uma era de experiência, a gente fala sobre customer experience o tempo todo, né, a gente precisa proporcionar boas experiências, seja nos canais digitais, seja nos canais físicos, né? O momento é da experiência, então a gente tem que tomar muito cuidado se a nossa empresa estiver aqui dentro dessa faixa nos vínculos emocionais. Potenciais haters. Esta é uma zona crítica e de alerta. As marcas que estão nessa faixa precisam agir rapidamente para reverter as emoções negativas e despertar positivos. São aquelas empresas que vão se posicionar ali de 40 a 59,9. Né? De 60 a 74,9 são os chamados indiferentes. Marcas na faixa da indiferença não estão conseguindo despertar nenhum tipo de emoção no consumidor, sejam elas positivas ou negativas. Há, portanto, uma oportunidade para trabalhar a emoção e conquistar os consumidores, né? Porque é claro que, à medida que a gente vai subindo ali, chegando para a direita, a gente está numa posição melhor. Potenciais lovers, 75 a 87,4. Essa faixa representa as marcas que estão conseguindo despertar emoções positivas, mas que ainda precisam trabalhar mais para conquistar de vez o coração de seus consumidores. E, naturalmente, 87,5 a 100 são os lovers,
Essa faixa representa um nível de excelência, com marcas que conseguiram transformar seus consumidores em evangelistas. Olha, mais um nome para a nossa coleção de advogados embaixadores, né? Evangelistas, né? E que criaram uma forte conexão emocional positiva com eles. Então, tudo que a gente quer no marketing de relacionamento é ter muitos evangelistas, muitos lovers, muitos consumidores que amam a nossa marca e que defendem a nossa marca e que, acima de tudo, criaram um vínculo emocional com ela, né? Então, vamos lá. Aqui é só uma figura. E aí, gente, como toda pesquisa, né, a gente precisa trazer aqui algumas informações técnicas. Ó, as pesquisas que compõem esse relatório foram realizadas ao longo de 12 meses, ó, de janeiro a dezembro de 2019, foram divulgadas em 2020. Foram 250 marcas avaliadas, mas tiveram, olha, 360.914 avaliações. Ou seja, é muita coisa, né? É muita avaliação para se chegar aqui a esses resultados. E eu não lembro qual foi o grupo, né, que fez, foi através de um painel de consumidores. As entrevistas foram realizadas no nosso painel, que reflete o perfil dos internautas e usuários de smartphones brasileiros. Ó, o público que respondeu 52% era feminino, 48% masculino. A gente tem uma predominância, a gente tem um empate técnico de 16 a 29, que está bem dentro da faixa etária de vocês. Então, imagino que vocês se identifiquem aqui com as marcas mais votadas. Mas a gente tem também aqui, ó, mais 42% de 30 a 49, né? Na minha faixa, só 16%. A maioria da classe D e E, né? Mais a B, 17%, C, 37%. A gente vê aqui da AB, ela realmente também representa um percentual pequeno no país, né? Então, é normal que ela sempre fique baixa aqui. A escolha das marcas. As 250 marcas avaliadas pela pesquisa foram selecionadas com base em alguns critérios, ó. Análise de estudos, ranking e pesquisa das marcas dos principais segmentos de consumo, né? Então, a gente não pegou aqui, sei lá, um segmento de piano, sei lá, talvez porque, né, é um segmento muito restrito. A marca precisava estar no ranking das maiores empresas business to consumer do valor econômico, né? Também precisava estar na revista Exame, né? Porque são empresas conhecidas, respeitadas, premiadas, etc. e tal. Marcas que tiveram mais de 500 avaliações em nossa pesquisa de vínculo emocional, porque eles já fizeram pesquisas antes, né? E as marcas que estavam presentes, então, foram consultadas. E os entrevistados apenas avaliaram as marcas que eles já conheciam previamente. Porque se não conhece, fica difícil, né? Como é que você tem vínculo emocional com uma marca que você não conhece? Então, assim, a pesquisa teve, né, bastante critério para que fosse feito e que o resultado dela fosse realmente de peso, fosse relevante para a gente. E aí eu não vou ler todas, né? Aqui está em ordem alfabética, não está absolutamente por ordem de preferência, mas assim, vocês podem ver 250 marcas avaliadas, são muitas marcas realmente, né? Então, em ordem alfabética, a gente tem aí todas elas, né? E ainda tinha pergunta, ó, sentiu falta de alguma marca? Conte pra gente. E aí o respondente poderia estar sugerindo, né? Maravilha. Então, vamos lá. Conhecimento versus experiência. Então, a gente fala muito em experiência, né? Eu falo muito, eu repito muito esse conceito de experiência para vocês. Então, vamos lá. Pense no seu ciclo de relacionamento e amizade. Construir um vínculo emocional com quem apenas te conhece de vista é muito mais difícil do que construir um vínculo emocional com quem de fato viveu alguma experiência com você. Normalmente, quando você passa a ter uma experiência com alguém que só conhecia de longe, o seu vínculo emocional com aquela pessoa automaticamente se intensifica para o bem ou para o mal. Né? Afirmações aqui para a Opinion Box. E aí a gente logo se lembra das redes sociais, né? Vocês têm também, provavelmente, um monte de amigos de relacionamentos sociais que a gente não conhece nem um pouco, né? E aí a gente não tem vínculo emocional. Por exemplo, a turma de sexto período, assim como vocês foram meus alunos, eu não conheço ninguém, gente. Eu só começo a dar aula na administração da fase no sexto período.
E como a gente está há 1 ano, né? Esse é o 3º semestre que a gente está longe, eu não vi esses alunos, eu não conheço. Então, assim, é tão difícil, sabe? Você estabelecer, não é nem estabelecer vínculo não é nem emocional, mas estabelecer vínculo quando você vê caixinhas pretas com nominhos. Assim, para mim é tão complicado, é tão difícil, né? A gente estabelece relacionamento quando está junto, quando está perto, quando conhece, quando tem olho no olho, né? A grande maioria de vocês já foi meu aluno no presencial, então eu consigo ter um certo vínculo. Mas, enfim, não vamos dispersar. Vamos lá. Pois acontece exatamente a mesma coisa com as marcas. Existem muitas marcas que os consumidores conhecem e que acabam fazendo parte da sua rotina, sem que necessariamente a pessoa consuma os produtos daquela marca. Ou seja, eu posso conhecer diversas marcas e eu não consumo, eu não compro no dia a dia, mas existe um conhecimento. Quando pensamos no vínculo emocional do consumidor com uma marca, a partir do momento que ele a conhece, ele já pode começar a criar um vínculo emocional positivo ou negativo. Mas, por não ter tido experiência com a marca, dificilmente esse vínculo atinge as extremidades da escala, ou seja, a faixa lovers ou haters. Então, assim, quando perguntados aqui sobre experiência, então, assim, se eu não tive contato com a marca, aí dificilmente eu vou trabalhar nos extremos, eu vou ficar lá naquele meinho, naquela meiuca que era muito dos indiferentes, né? Se vocês se lembrarem. No entanto, depois que o consumidor teve uma experiência com o produto, esse vínculo tende a se intensificar. Nesse relatório, dividimos nosso ranking em 2. No primeiro de conhecimento, entraram as avaliações dos entrevistados que conhecem a marca, independente da experiência, e no segundo de experiência estão apenas as avaliações que, de fato, as pessoas tiveram com a marca, né? Então, isso é importante, essa separação é importante. É interessante notar que algumas marcas que tiveram resultados pouco expressivos no ranking de conhecimento obtiveram um excelente destaque no ranking de experiência. Normalmente isso ocorre com marcas de nicho, né, que atendem a um determinado segmento de mercado, ou que se destacam lá nas faixas das classes A e B. Né? Então, vamos lá. Quando comparamos o CEV das marcas em relação a conhecimento e experiência, alguns detalhes chamam a atenção. Ainda é a explicação da pesquisa, tá, gente? Conhecimento. Entre os consumidores que conhecem a marca, independente da experiência, há uma pequena parcela de potential raters, uma maioria de indiferentes e um grupo grande de potential lovers, né? Foi até o que eu comentei antes. A enorme faixa de potenciais lovers mostra uma oportunidade incrível que as marcas ainda têm de se conectar emocionalmente com os consumidores. E aí a experiência. Entre os que experimentaram a marca, não temos nenhum potencial hater. Um grupo bem pequeno de indiferentes, uma enorme maioria de potenciais lovers e um pequeno grupo de marcas que chegaram próximo do topo do vínculo emocional e já estão na faixa lovers. Das marcas que atingiram a faixa lovers, 2 estavam na faixa indiferentes de conhecimento. Ou seja, né, as pessoas no conhecimento elas estavam abaixo, mas quando chegou lá na experiência, eles atingiram o lovers. Isso mostra a diferença de vínculo emocional após o consumidor ter uma experiência real com a marca, né? Então, assim, reforça aqui o quanto é importante proporcionar uma boa experiência de consumo. As marcas que estão na faixa indiferentes de experiência são do segmento de combustível, serviço público, telefonia, TV por assinatura e veículos de mídia. Ou seja, segmentos que muitos de nós precisamos consumir constantemente, mas que não temos nenhum apego a eles, né? Telefonia, então, né, gente? Combustível, serviço público. Não, se essa pesquisa fosse feita agora, então, com esse aumento absurdo dos combustíveis, acho que seria mais complicado ainda, né? As marcas desses setores têm um desafio, tá? Beleza. Conhecimento, aqui, entre as marcas de experiência, entram para o ranking apenas aquelas que tiveram 100 ou mais avaliação. 223 marcas atingiram esse mínimo de avaliações, né? Então, daquelas 250 iniciais, só 223 atingiram o mínimo de 100 avaliações.
Beleza. Top 50. Vamos lá, então. Quando analisamos as avaliações dos consumidores que conhecem as marcas, independente de terem tido alguma experiência com elas, as 50 marcas mais bem avaliadas têm algumas características em comum. A primeira característica em comum das 50 marcas mais bem avaliadas são todas marcas de segmentos que fazem parte do nosso dia a dia, como alimentos, eletrodomésticos, produto de limpeza, vestuário. A segunda é que todas elas estão na faixa de potenciais lovers, ou seja, deixa eu só ver o chat aqui, gente. Poxa, que pena, olha. Tá bom, depois você assiste a gravação que eu vou disponibilizar lá. Então, a segunda é que... Ai, gente, desculpa. Ué, é a mesma mensagem que veio aqui. É que todas elas estão na faixa de potencial lovers, ou seja, quando analisamos os dados apenas por conhecimento, nenhuma marca conquista completamente o coração dos consumidores, como já explicamos, tá? Para que uma marca consiga um bom score, é preciso que ela cative emocionalmente o maior número de pessoas. Por isso é impossível ficar bem posicionado no ranking sem conquistar as classes C, D e E, né, gente? Porque vocês viram que a classe A, B só representavam 17% da população, né? Já que esse grupo de pessoas representa mais de 3/4 da população brasileira. Que foi até como eu expliquei anteriormente. As classes A e B representam um percentual pequeno da população brasileira e, naturalmente, se refletiu aqui na pesquisa. Seguindo essa lógica, é curioso que a grande maioria das top 50 marcas por conhecimento possuem notas mais altas entre as mulheres. Ainda que elas sejam a maioria da população, a diferença para o homem não é assim tão grande, a ponto de justificar essa presença. Mas uma boa explicação é que as mulheres são responsáveis pelas principais decisões de compra do lar. Lembrando, pessoal, que aqui, né, as mais votadas, as mais citadas, são marcas do dia a dia, de consumo, como a gente viu, eletrodoméstico, alimentos. Outra justificativa é que as marcas que se esforçam para criar vínculos emocionais com os consumidores, normalmente o fazem através de campanhas publicitárias, com apelos emocionais, que normalmente se destinam mais diretamente ao público feminino, né? Droga, nós somos as mais emotivas mesmo. Então, vamos lá, gente. Vamos então, né, depois de tanto blá, 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 conhecer essas 50 marcas. Vamos ver. Vamos então conhecer as 50 principais marcas do mercado brasileiro quando o assunto é vínculo emocional, a partir do conhecimento de marca. Olha só quem vem lá no primeiro lugar, Ninho, né, gente? A gente conhece o leite Ninho desde que é pequeno, né? A gente tem a Nestlé realmente tem um posicionamento muito bem feito na nossa mente, no nosso coração, né? Sei lá, as primeiras, é muito comum, eu trabalhei em supermercado há muito tempo, é muito comum que a gente descubra que as mães, elas só têm coragem de dar uma sopinha industrializada também aos filhos, assim, que desmamam lá, porque é Nestlé. Então, assim, o Ninho é uma marca da Nestlé e é uma marca realmente muito, que trabalha muito bem esse vínculo emocional. Mas eu não vou parar muito aqui em Ninho, senão a gente não consegue terminar. Bauducco, principalmente no Natal, a gente tem uma ligação muito grande com os panetones, né? A Páscoa, traz a questão da receita de família do italiano que chegou no Brasil. Acho que a Bauducco sabe trabalhar muito bem esse vínculo emocional. O Boticário, principalmente trabalhando agora diversidade, né? Ele consegue realmente que a gente tenha um vínculo emocional com eles. Passatempo, gente, Passatempo por acaso é uma marca da Nestlé também, tá? Não sei se todos conhecem, um biscoito da Nestlé, muito utilizado também para criança, né? Enfim. Natura, a própria marca Nestlé citada, ó, né? Não um produto, mas a marca institucional, Ruffles, Sadia, Netflix e Havaianas. A Havaiana tem muito daquela questão do conceito de brasileiro, né? Todo estudo de caso que demonstra como se reposicionar, a gente ouve falar de Havaianas, né? Como é que a Havaianas deixou de ser somente
uma sandália com um chinelo, na verdade, que não solta tiras, não deforma e não tem cheiro, que era, né, o mote promocional da Havaiana, e passa assim a ser estrelas, né, a calçar estrelas hollywoodianas e por aí vai. Então essa daqui foram as 50 marcas a partir do conhecimento, né, mais citadas, e aí com pontuações maiores. Só para vocês terem uma ideia, depois tem... Olha, achei muito legal também Guaraná Antártica, né? Garoto. Professora, no Oi. caso aí também pode se ver a questão da influência dos canais de comunicação, né? Informação, essa coisa toda. Porque assim, o Leite Ninho já vem muito forte há muitos anos, né? Então, antes desse aumento do uso da tecnologia, né, de celular, rede social, e a gente vê em nono a Netflix, né, que vem nessa onda. Então, eles conseguiram mesclar bem a planilha, né, no caso. Com certeza, Bia. E eu acho o seguinte, é claro que isso aqui, como foi explicado no início, ele foi feito lá ao longo de 2019, né? Então, provavelmente, nesse cenário que a gente está vivendo agora, isso aqui mudou. É que uma pesquisa como essa precisa ser feita durante, né, longitudinal, durante muito tempo, e ela não está dentro do novo normal, né? Nem gosto muito de usar essa palavra, mas assim, não está refletindo esse contexto que a gente está vivendo agora, nesse momento, mas que reflete o contexto aí de muitos anos, e como você bem colocou, de todo esse trabalho de propaganda, de publicidade que a Nestlé vem fazendo ao longo de tantos anos. Não é à toa que aparece a marca Nestlé e 2 produtos, Ninho e Passatempo, né? Então, é reflexo, sim, de um bom trabalho nos principais veículos de comunicação, que a Nestlé faz como ninguém, né? Faz muito bem feito. Obrigada pela contribuição. E aí, gente, experiência com a marca, né? A gente viu lá desconhecimento, agora vamos ver experiência. Aí tem um blá 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 aqui no início, mas eu vou ler, né? Às vezes, para mim, eu fico me contendo, porque às vezes para mim é óbvio, mas vocês estão vendo pela primeira vez, então eu vou fazer questão de ler. Ó. Para que a avaliação do consumidor entrasse nesse ranking de experiência com a marca, era necessário que o entrevistado tivesse consumido o produto. Ele já falou lá na frente, mas né, nos últimos 12 meses. Para que a marca entrasse no ranking, ele precisava ter pelo menos 100 avaliações, né, a marca? Então, vamos lá. Como explicamos acima, é natural que a experiência intensifique o vínculo emocional dos consumidores com as marcas. E como estamos avaliando grandes marcas, também é evidente que esse vínculo se intensifique de forma positiva. Chama a atenção que a primeira marca no ranking de experiência não está entre as top 50 do ranking de conhecimento, hein? Eu mostrei as 10 lá uma a uma, depois passei pelas 50, mas olha que curioso isso aqui, a primeira marca no ranking de experiência não está nem entre as 50 no de conhecimento. É a Arezzo, marca líder no mercado de sapatos femininos para o público A e B. Por ser um produto de nicho, a marca não se destaca tanto quando pensamos em conhecimento de marca, mas tem uma conexão emocional fortíssima entre aqueles que já consumiram seus produtos. Eu acho também, gente, que a marca Schultz é do grupo Arezzo, ou era, pelo menos, né? No último ano, eu não tenho certeza, mas em 2019 era. E a marca Schultz, ela tem realmente uma prospecção muito grande entre os públicos da classe A e B, porque ela está até num nível de preço acima da Arezzo, né? Então, eu acho que tem essa conexão aí que aqui não se fala. O mesmo acontece com Mucilon, Apple, Molico, Nutella e Granado, que aparecem muito bem posicionadas entre as top 10 marcas de experiência, mas que não tiveram um desempenho tão bom entre aqueles que conhecem a marca. Dessas, as que mais se destacam em conhecimento é a Nutella, pois tem um trabalho de branding, né, um trabalho de marca muito forte, como vamos ver a seguir. Então, vamos ver as 10. Enfim, aqui inclusive tem 8, não sei porquê, gente. Ah, não, aqui, desculpa, ó, foi um erro de digitação deles lá, 888. Então, gente, conheça o ranking das 50 marcas do SEB por experiência. Então, Arezzo em primeiro lugar, Mucilon. Adivinha de quem é Mucilon, gente? Nestlé.
Ninho, Apple, Molico. Adivinha de quem é Molico, gente? Nestlé. O Boticário, de novo, Nutella. Eu não sei de quem é Nutella, alguém sabe? Nutella não é Nestlé, né? Nutella é Nutella. Não sei. Se alguém puder pesquisar aí. Granado, Natura e Passatempo. Olha aí, gente, Passatempo de novo. Impressionante isso, né? Como é que ok, eles até explicam como que são produtos do dia a dia, né? Mas é impressionante que a presença da Nestlé nessas marcas mais amadas em termos de experiência do cliente. E aí a gente viu Netflix, Balduco, que estavam lá entre conhecimento, mas não aparecem na experiência. Lembrando também, se bem que, gente, Netflix hoje tem planos de, sei lá, R$19,90, né? Eu acho que... E aí, de novo, se a gente fala de hoje, provavelmente, Companhia Ferreiro. Ah, Ferreiro Rocher, não é verdade? Tem que estar certo. Obrigada, Luana. Show de bola, é isso aí. Deixa eu fechar. Nutella, nossa, como Nutella ganhou espaço também, né, gente? Eu não lembrava desse resultado aqui, eu só passei o olho antes de trazer para vocês. Mas eu acredito que hoje, né, a Netflix já tivesse, né, nesse conhecimento de marca mais bem posicionado, em função também do momento que a gente está vivendo. Se bem que, assim, esse momento que a gente vive, eu não sei para vocês, mas, assim, ele é atípico, né? Então, tomar qualquer conclusão, ter alguma conclusão só por esse momento, eu também não acho mais indicado. Eu tinha me chamado a atenção uma outra coisa, Havaianas aqui, né? Havaianas está lá entre as 10 e aparece aqui no 43º lugar. E aparecem umas marcas assim, sabe? Tipo Tilibra, é caderno, né? Enfim. Asus, é marca de computador, né? Eudora, enfim. Show. Surpresa para vocês? Eu fiquei surpresa quando eu vi. Agora que você já conheceu as principais marcas de acordo com o vínculo emocional, vamos falar mais detalhadamente das 10 que lideram os rankings do conhecimento e experiência do SEV. Como algumas marcas estão nos dois rankings, elas são conhecidas e elas tiveram uma boa experiência, vamos destacar 16 marcas. Dessas, 9 do segmento de alimentos, 3 de beleza e cosméticos, 2 de vestuário, 1 de tecnologia e 1 de entretenimento móvel. É curioso também notar que as 5 marcas são da mesma empresa, Ninho, Passatempo, Molico, Mucilon, Nestlé. Né? A seguir, você terá as informações sobre as 10 principais marcas, a posição no ranking por conhecimento e por experiência, e o SEV do conhecimento de cada uma delas, segmentado por sexo, idade e renda. As marcas estão apresentadas em ordem alfabética, tá, gente? Não tá, então... Enfim, a Apple, né, que eu sempre costumo citar, mas não só eu, a grande maioria dos autores citam como... Acho que se eu aumentar assim vai ficar melhor para vocês, né? Apple, serve conhecimento. Ela apareceu lá no site do conhecimento, ela apareceu em centésimo, não sei nem falar isso aqui, e aí ela estava entre os indiferentes, que é aquele mesmo, né? A Apple, os produtos da Apple são produtos caros, e como a gente teve aqui a maioria de classes predominantemente mais baixas, né? Então, ela não estava bem posicionada. Mas quando o critério é experiência, ela é Loveless, né? Ela ganhou lá naquele ranking de 0 a 100, 87,5. Se bem que, se eu me lembre bem também, ela está bem aqui se fosse um pouquinho a menos, um percentual a menos aqui, talvez ela não estivesse entre os lovers, né? E aí, por sexo, vamos ver. A Apple foi a primeira empresa da história a atingir um valor de mercado de $1 trilhão e é uma das marcas mais valiosas do mundo. Ao lançar produtos disruptivos como o iPhone, o iPod, a empresa revolucionou o mercado e o comportamento do consumidor. Preço baixo nunca foi um diferencial da marca, por isso seus produtos acabam atingindo apenas uma pequena parcela dos brasileiros. Além disso, mais de 8 anos após a morte de Steve Jobs, que é do ano passado, né, a Apple ainda não conseguiu lançar nada
tão inovador quanto os produtos do seu fundador. E com isso vem perdendo espaço no imaginário dos consumidores. Mentira, tá, gente? Porque agora, com o iPhone 12, ela voltou a atingir o pico, assim, impressionante, né? E é impressionante como um produto tão caro. Dia desses a gente ainda estava batendo um papo numa roda de amigos e ainda falando, tem iPhone, o Pro Max de, sei lá, 512, é o preço de um carro popular usado, né? Como assim? E ela ainda, né? E ela ainda consegue atingir níveis aí espetaculares, né? Gente, chegou alguma coisa no chat, caríssimo, pois é, verdade. E aí, mesmo assim, ela teve as suas ações super valorizadas. Eu não tenho exatamente aqui, mas depois, se alguém se interessar e quiser até pesquisar para trazer para a gente, ou se quiserem, eu trago na próxima aula. Ela recuperou todo esse valor de mercado dela, tá? E aí, não é muito diferente aqui do que a gente já imagina, mas vamos ler, ó. Por isso, no ranking de conhecimento, a marca não obtém tantos destaques e fica na faixa dos indiferentes. Mas entre os que já tiveram experiências, a Apple atinge o estado da arte e conquista a faixa Lovers. Isso porque o grande diferencial dos produtos que estampam a maçã mordida é exatamente a experiência do consumidor, construída exatamente em cima dos benefícios emocionais, né? Acho que, apesar dela estar em quarto lugar, ainda assim, eu acho que a Apple retrata muito bem essa questão da experiência do consumidor, né? As próprias lojas, as próprias políticas de troca que a companhia tem, né? Você tem um defeito no seu aparelho, você leva na Apple e se eles detectam realmente um problema, eles trocam imediatamente, te dão um novo, enfim. Então, e proporciona self-estendido, como a gente costuma falar no comportamento do consumidor, né? O aparelho passa a fazer parte do seu eu, né? Muitos... Papo nível 20 para a gente conseguir jogar junto. O Franco, você está jogando o quê, Franco? Você não está jogando... Joguinho aqui no celular, ô, professora, foi sem querer. Ele está jogando videogame, gente. Fala com ele para parar. Não faça isso com a sua prof, Franco. Mas é pelo celular, professor. Tô acompanhando aqui pelo computador. Então tá bom. Mas você está jogando no celular? No celular aqui tô, né? Nada que eu não faria na aula. Ele ainda fala isso para mim, gente. É muito cara de pau. Ai, Franco, não aguento você. Gente, não joguem no celular, prestem atenção na prova, por favor. Isso aqui é importante. Então, vamos lá. Desde o design, não acredito nisso, desde o design elegante dos produtos embalados cuidadosamente até a identidade clean e agradável das lojas e do site, tudo é pensado para gerar encantamento, né, gente? Então, quando a gente fala de encantar o cliente nas suas experiências de consumo, a gente fala de todo esse trabalho, né? E aí o marketing, a publicidade, o design da embalagem, né? Tudo isso contribui para que essa experiência bem-sucedida de compra possa ser gerada para o seu consumidor. Ao lançar um novo produto, a Apple não investe em campanhas multimilionárias, pelo contrário. Há apenas um evento de apresentação do produto, divulgação da data que ele chegará às lojas, e basta isso para que dias antes do lançamento os fãs estejam dormindo na fila para adquirir o novo gadget, seja ele qual for. Eu lembro de situações assim, o meu filho, por exemplo, ficava lá no iPad acompanhando o lançamento para descobrir quais eram os diferenciais que o novo iPhone iria trazer. Gente, assim, uma coisa surreal, né? Aí depois começou a vazar, mais recentemente começou a vazar, e as pessoas ficavam loucas, encantadas para ver o que vai trazer de novo o novo iPhone, né? Enfim, isso realmente gera uma expectativa muito grande nas pessoas, né? E eu falei do meu filho, porque acho que principalmente nessa faixa etária, agora ele já né, já tem 23, mas sei lá, quando ele tinha 14, 15 anos, tinha essa questão da expectativa, né? Ficava louco para saber o que era. E aquelas filas que a gente via, né? Que a gente vê quilométricas para a aquisição do produto, enfim.
Pode ser verdade que a empresa vem perdendo um pouco do seu valor simbólico, mas ainda vai demorar muito para que essa conexão emocional deixe de ser tão forte entre os Apple lovers. Aqui tem uma informação também, mas barará. Arezzo, gente, de novo, né? A gente viu ela ali como primeiro lugar dos lovers. Mas vocês veem que eu estava falando de 87,5, que era o CEV de experiência da Apple, mas você vê que do primeiro lugar não é tão diferente assim, né? Tem meio ponto de diferença, né? Naturalmente, mulheres, Arezzo, né? Aos dois sexos, mas principalmente mulheres, né? A Arezzo é uma empresa líder no setor de calçados, bolsa. A gente quer acessório feminino. Eu não conseguia me lembrar quando eu comecei a falar, mas a Arezzo é só feminino, né? Acho que a Arezzo não vende nada masculino. A marca é mas o homem conhece, porque o homem compra presente, né? Porque o homem acompanha a mulher na compra, né? Ela é voltada para o público AB, tem 12% de market share, segundo os dados da própria empresa. Apesar de possuir lojas físicas em todos os estados e um e-commerce, é uma marca que atende apenas o público feminino e que oferece produtos com ticket médio um pouco mais altos, ou seja, que tem um amplo alcance, mas trabalha apenas em um segmento específico. Né? A gente viu lá a questão dos nichos, né? É por isso que vemos uma diferença tão grande entre a posição no ranking de conhecimento e de experiência, né? Então, 162 no ranking de conhecimento e primeiro no de experiência, né? Mas entre aqueles que consomem seus produtos, ela tem um vínculo muito forte. Aliás, o mais forte de todas as marcas avaliadas e atinge a faixa lovers. Aqui, ó, por renda, 70,4% pertencem às classes AB e CD e E 68,9%. Uma diferença tão grande, mas... Arezzo se posiciona como uma marca de qualidade e elegante, mas que oferece conforto e versatilidade para seus clientes. Suas prateleiras oferecem desde as tradicionais sapatilhas até os sapatos de festas, passando por tênis, escarpins e produtos com materiais biodegradáveis. São calçados para diferentes estilos e ocasiões, sempre mesclando estilo com praticidade. Além disso, a empresa investe muito em campanhas online, é o que a Bia falou lá no início também. Muito em campanhas online e offline, que reforçam seu posicionamento e aproximam a marca de seu público. São mais de 2 milhões de seguidores de Facebook, deve ter aumentado bastante, né? E 5 milhões no Instagram, que interagem e se conectam emocionalmente com a marca. Aqui tem uma pessoa da Arezzo falando, ó, muito se fala em humanização nos dias de hoje, mas a Arezzo já se preocupa com isso há anos, buscando desde sempre estar cada vez mais próximo de seus clientes. Nós inovamos nos produtos, inovamos em tecnologia, mas sempre tivemos o atendimento de excelência como um dos maiores pilares da marca. Não só no atendimento dentro da loja, mas em todas as campanhas, em redes sociais e em todos os contatos com os nossos clientes, né? O Red de relacionamento, Cristiano Chaves. Então, aqui por idade, ó, bem na faixa de vocês também, maior, enfim. Arezzo. Balduco, gente. Aqui eles, né, não sei se vocês se lembram, eles pegaram algumas marcas, né? Não está na sequência aqui, não, dependendo do segmento de mercado. Então, segundo em conhecimento, 13º em experiência, está em potencial lovers também. A Balduco possui um vínculo emocional muito semelhante em todos os segmentos, mas ainda assim, como todas as marcas que se destacam em relação ao vínculo emocional, ela possui uma ligação mais forte com as mulheres. Por outro lado, também é a marca que possui o melhor CEV entre os homens, né? 85 e 81. A Balduco é uma empresa de tradição familiar, que construiu sua marca em torno da receita do panetone, produto que, por sua vez, está ligado ao Natal, a data mais emocional de todas as datas comerciais, né? Mesmo sem relembrar aqui, eu falei para vocês no início que era exatamente o que a marca me remetia, né? O Natal, a receita, a coisa de época, né? O Natal é indiscutivelmente a época mais emocional do ano, seguida aí da Páscoa. E quando o assunto é vínculo emocional, realmente a gente esperava que ela fosse citada. Hoje, com mais de 70 anos de história, a marca possui um grande mix de produtos e está presente em vários momentos do dia do brasileiro, desde o café da manhã até o lanche ou jantar.
O slogan é da família Balduco para sua família. Ela consegue um forte apelo emocional junto aos consumidores e ocupa a 2ª posição no ranking de conhecimento e a 13ª no ranking de experiência. Aqui o serve por renda, gente. Está bem próximo ali também, né? Não tem muita diferença. As embalagens da Balduco especiais de Natal são lindas. Gente, exatamente, eu sou louca por embalagem. Eu acho que eu já comentei isso com vocês. Sou maluca por embalagem. Muitas das vezes eu compro um produto pela embalagem. E a Balduco, caramba, ela sabe caprichar, né? E aí a gente guarda isso com a gente guarda em casa, né? E aí acaba que isso reforça o posicionamento da marca e o nosso vínculo, já que a gente está guardando nessa embalagem, né? Enfim. A Serve Puridade, vocês veem também, ó, tá bem dentro da faixa de vocês, então acredito que vocês também tenham esse vínculo. Aqui do Luiz Fernando Gomes, gerente de Consumer Marketing Insights. A história da Balduco é marcada por fortes valores com a família, tradição, qualidade, paixão pelo que faz. Uma marca com um propósito muito forte e um legado de quase 70 anos no Brasil, fundada por um imigrante italiano que trouxe consigo uma receita de família. É exatamente isso que eles vendem nos anúncios dele, né? Nas campanhas. Hoje, além do símbolo do Natal, a Balduco se tornou uma marca amada e contemporânea, sendo referência em produtos inovadores e de qualidade. É um orgulho quando constatamos o vínculo emocional que a marca estabelece com todos os seus consumidores, seja qual for a geração. Foi exatamente o que eu falei com vocês aqui. Eu falei, ó, a maior presença está aqui, em 30 a 49, mas é uma diferença pequena, né? E é uma marca de tradição, uma marca que conseguiu, então, evoluir, né? Conseguiu estar presente aí nessas gerações de vocês, né? E aí, assim, uma outra marca que se reinventou, né? Nossa, como eu tenho encontrado ultimamente coisas da Granado, porque eles têm um portfólio muito grande agora. Essa semana mesmo eu comprei shampoo, comprei hidratante da Granado, né? A Granado está lá entre no número 63 de conhecimento e no 8º de experiência, né? Gente, eu tenho mesmo dificuldade, tá? Eu não sei, eu não aprendi, eu matei essas aulas na escola, 73º, sei lá, deve ser 60º, na verdade, Marcos. Vamos lá. Essa daqui tem, né, a Granado tem uma presença maior de novo, junto ao público feminino, 77 contra 73. Foi fundada em 1870 e é a mais antiga botica do Brasil. Até hoje mantém as portas abertas naquele que foi o seu primeiro endereço no Rio de Janeiro, na atual Rua 1º de Março. Nem sei se nessas pandemias da vida se a Granado está lá ainda, né, gente? Não tem informações, mas ela estava, com certeza, até ano passado. Em 1880, Dom Pedro conferiu a Granado o título de farmácia oficial da família real brasileira. Seu produto mais famoso, o polvilho antisséptico, está há 110 anos no mercado e vende mais de 1 milhão de unidades por mês. Tudo isso mostra como a Granado é uma marca tradicional. No entanto, a partir de 2005, a empresa passou por um forte reposicionamento de marketing para conseguir se modernizar e se comunicar com as novas gerações sem perder a tradição conquistada ao longo de tantos anos. Lembra um pouquinho a Balduco, né? Abriu dezenas de lojas conceito, com produtos vintage, propagandas antigas e paredes com tijolo de demolição aparente. Refez suas embalagens, mantendo a tipografia, né, porque tinha vínculo com a marca, e elementos que sempre caracterizaram a marca, mas apostando em cores modernas, descoladas, investiu em parceria com celebridades e influencers para se aproximar do público. E, claro, manteve a excelência e qualidade dos produtos que sempre produziu, apostando em linhas inéditas para atrair novos consumidores. Aqui, gente, olha que curioso, né? As classes AB aqui são menores do que as classes C, D e E, né? Então, aqui a gente vê um equilíbrio bem bacana, não tem uma predominância de AB. O timing não poderia ter sido melhor, já que o vintage e a nostalgia de outras épocas estão em alta. A estratégia deu tão certo que a marca está em 8º lugar no ranking de vínculo emocional, entre aqueles que já tiveram alguma experiência recente com a marca. E a puridade, gente. Aqui é mais na faixa etária de 30 aos 49, mas vocês veem que tem um equilíbrio bem legal aqui. E aí o gerente de marketing disse, por ser uma marca tão longeva, não temos consumidores, e sim fãs da Granado.
Essa relação foi construída ao longo de gerações de brasileiros que usaram e aprovaram nossos produtos. Poucas marcas têm um storytelling, né, uma narrativa tão grande, tão rico e verdadeiro como o nosso. Outro fator que nos ajuda a ter essa relação íntima é o nosso foco na experiência, no sensorial, que acaba tendo forte influência no emocional. Nossas lojas são um ponto de experiência. A venda acaba sendo consequência disso. Olha que legal, acho que essa fala desse gerente de marketing do Lopes traduz muito do que eu venho falando com vocês, né? Assim, o como é importante as marcas proporcionarem através de um ponto de venda legal, de um marketing sensorial, né? Usando cheiros, cores, formatos, né? Um ponto de venda que realmente traga para o consumidor uma experiência marcante, né? Uma experiência boa, uma experiência que possa ser reproduzida, enfim. Havaianas, gente, 10º no conhecimento e 43º na experiência, ganhou 84,1 no Potencial Lovers. Aqui de novo, sempre, né, nós mulheres à frente. As Havaianas são um dos maiores cases de sucesso de marketing das empresas brasileiras, também falei isso, né? A marca de chinelos nasceu na década de 60, rapidamente conquistou os pés. Perdi aqui que eu fui admitir, peraí. Conquistou os pés dos brasileiros. A empresa patenteou os chinelos de dedos, que eram considerados artigos básicos. A marca sempre investiu em pesquisa para entender os hábitos e tendências em relação aos usos dos chinelos. Foi assim que ela percebeu que poderia inovar e lançar seu produto em diferentes cores. Antigamente, a gente existia, sei lá, umas 3 cores de Havaiana, tá? E que a gente virava, inclusive, as tiras. A gente trocava as tiras para poder dar um up na Havaiana, né? Porque ela era bullshit, né? Enfim. Foi assim que ela percebeu que poderia inovar. Os chinelos de dedo das Havaianas conquistaram o mundo e hoje são vendidos em todos os continentes, sendo um dos grandes produtos que representam um país lá fora, né? Um brasileiro lá fora, assim como, enfim, cachaça. Do item básico se tornou artigo de moda, opção de presente. E hoje também possui linha de roupas, óculos escuros, acessórios. Com uma trajetória assim, é claro que a empresa conquista o coração dos clientes e ocupa o ranking das 10 empresas com maior sede do país, entre aqueles que conhecem a marca. Aqui por renda, né, de novo a gente tem a maioridade nas classes C, D e E. Apesar de obter uma nota ainda melhor entre os que já utilizaram seus produtos, ela ocupa uma posição mais distante no ranking, pois outras marcas acabam se destacando entre os seus clientes. Por idade, a maioria aqui também, de 30 aos 49. A Havaianas não teve nenhuma declaração. Molico, tá quase acabando, viu, gente? Molico é uma marca da Nestlé, que obteve destaque no nosso ranking. Foi lançada no mercado brasileiro em 59 e é líder no país no segmento de leite em pó desnatado, com ampla vantagem em relação à concorrência. A partir de 98, começou a diversificar seus produtos para além do leite em pó, lançando iogurtes e leites, aqueles de caixinha, né? A maioria mulheres, por renda também a maioria CDI. Sua comunicação é toda baseada em saúde e bem-estar. Investe também em campanhas emocionais. O projeto Valor Feminino, Humanidade em Mim e Caminhos que nos trazem de volta. O primeiro é uma série de 12 curta-metragens sobre os valores femininos, como os valores femininos podem auxiliar na evolução da sociedade. E o outro são vídeos com histórias reais de pessoas que se reinventaram. Eu vou trazer alguns storytellings e eu vou separar do Molico para a gente ver. Aliado à estratégia de comunicação, está um produto que faz parte do dia a dia dos consumidores. É por isso que a marca consegue se conectar tão bem emocionalmente com quem utiliza, né? A maioria aí também está entre 30 e 40. O Molico é uma marca da Nestlé. Mucilon também é uma marca da Nestlé, né? Eu vou pular um pouquinho aqui no Mucilon para dar tempo, porque eu quero, falta meia hora, mas eu quero fazer uma explicação para vocês sobre algumas coisas, e inclusive lembrá-los que semana que vem não tem aula, né? Porque é feriado na terça-feira, dia do aniversário de Petrópolis. Mucilon cereal infantil, né?
Mas eu queria parar, mas não vou parar, não nesse. Ó. Mucilon é o cereal infantil mais vendido no Brasil. A marca oferece uma enorme gama de produtos e sabores para fazer parte da alimentação diária das crianças a partir do 6º mês de idade. Assim como os demais produtos alimentícios que se destacam no vínculo emocional, o Mucilon tem uma forte estratégia de marketing baseada numa alimentação saudável. Produtos que se destinam à criança precisam criar vínculos emocionais com as mães. E o Mucilon consegue fazer isso com maestria, ocupando o 2º lugar no ranking de experiência na faixa Lovers. Gente, assim, é impossível. A grande maioria de vocês ainda não viveu a experiência de ser mãe, né? As meninas. Mas os pais também entram nessa história aí. Quando a mãe, mas aí, né, uma questão mais feminina, realmente, a mãe desvincula o filho do leite materno, para ela, ou das comidinhas caseiras, né, feitas ali com as papinhas dos ingredientes muito bem escolhidos, colhidos da horta ou de lugares sem agrotóxicos, que é uma grande preocupação da mãe, e vai introduzir na alimentação do filhote um alimento industrializado, ela precisa ter muita confiança na marca, sabe? A marca precisa se fazer respeitar, né? De novo, um conceito que a gente viu também em uma das aulas. Então, a Nestlé, ela tem um poder de fazer isso, né? E ela faz isso através das suas campanhas, das suas estratégias de marketing, né? Que é demonstrar ser uma empresa de confiança. E para conquistar isso no coração das mães é muito complicado. Então, essas empresas que conquistam e que conseguem se manter lá por tanto tempo, assim, merecem os nossos aplausos, né? Porque realmente é um trabalho como foi colocado aqui, de maestria, que não pode ter nenhum arranhão na imagem da marca, né? Que a marca precisa construir ao longo de muitos anos para poder conseguir chegar nessa excelência. E aí, sabe, a Nestlé, caramba, ela faz isso. Ó, ela oferece informações de saúde, receitas saudáveis, brincadeiras para fazer com as crianças. Então, tá longe de ser, sabe, gente, oferecer um produto de qualidade, criar vínculo emocional com as marcas, e principalmente nesse segmento alimentação, criança, precisa ser muito, muito bom, tá? E é através de experiência, sabe? Não é através só de uma propaganda tradicional qualquer, não é da exposição da marca nos veículos de comunicação, é de experiência, né? E é disso que a gente fala no marketing de relacionamento. E isso a Nestlé realmente faz com muita sabedoria. Natura, conhecimento 5º e 8º Potencial Lovers, é uma empresa de beleza forte, com forte apelo sustentável, né? Todas as vezes que eu peço aos meus alunos lá do curso de marketing para trabalhar com uma empresa que realmente tem um discurso sustentável, ninguém vem com Natura. Natura está sempre. Então, possivelmente a professora Mônica, aí no marketing social também, tenha pedido alguma coisa parecida, e Natura sempre aparece, né, gente? Natura também possui um diferencial quando o assunto é emoção. A empresa construiu sua história em torno de seus consultores, né, que realizavam vendas diretas, né, desde muito tempo. Apenas em 2016 é que voltou a ter lojas Natura no Brasil. Manter a marca sem lojas físicas durante muito tempo requer fortes apelos emocionais, né? E foi assim que ela construiu toda a sua trajetória no Brasil. Nestlé, os chocolates Nestlé também fazem parte dos alimentos que possuem vínculo emocional forte com os consumidores, estão associados a um momento de prazer, né? A gente associa chocolate, prazer, porque o açúcar do chocolate tem a ver, liberação de serotonina e por aí vai. E também consegue trabalhar muito bem a sua marca principal, explorando conceitos como saúde, bem-estar, carinho, família, qualidade de vida, né? Indiscutivelmente, falamos de Nestlé. Netflix foi a marca do entretenimento escolhida, né? Conhecimento 9º lugar e 11º. Como eu falei, reforço, possivelmente se essa pesquisa fosse feita agora, ela estaria melhor ranqueada aqui no de experiência. É muito interessante ver uma empresa tão nova no país estar entre as que mais possuem vínculo emocional com o consumidor. Com menos de 10 anos de atuação no Brasil, a Netflix construiu rapidamente uma trajetória de sucesso.
Não é difícil identificar os motivos. Preço competitivo, acervo enorme de conteúdos originais, nacionais e internacionais. A empresa de streaming modificou profundamente a forma como os brasileiros consomem filmes e séries. Gente, dia desse eu estava trafegando ali a pé, pela Rua do Imperador, pela avenida, como a gente fala, né? Estava ali na avenida, e aí, de repente, eu olhei para um lado e eu vi uma marca, uma empresa que ainda aluga DVD, gente, chamada, se não me engano, corrijam se eu estiver errado, Toca do Vídeo, que tem como símbolo um coelho, se não me engano. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, não acredito, ainda existe, ainda está aqui em Petrópolis, na nossa avenida. A minha vontade é que eu estava com pressa, como sempre na minha vida, era subir aquelas escadinhas, porque era no mesmo lugar de, sei lá, 15 anos atrás, quando eu ainda alugava DVD, de perguntar para o cara assim, vem cá, qual é a sua receita? Como é que você consegue se manter ainda aberto, né? Em plena... Tem gente falando aqui, deixa eu ver, porque assim, muito legal. É uma raposa? Ah, gente, desculpa, achei que fosse a coelha raposa. Mas, enfim, porque eu pensei em toca do vídeo, aí toca, eu pensei em coelho, mas se for raposa também, no problems. É sim raposa? É raposa, gente, é isso? Bom, tá. Ok, mas a raposa lembra o coelho. A professora tá velha, não enxerga direito, não lembro direito, enfim. Mas, gente, espetacular, ela ainda existe, ela ainda tá lá. A toca do vídeo que tem a raposa como símbolo, né? Mesmo nesse mundo de streaming, né? E eu, assim, eu tive vontade... estava pensando na Páscoa, com certeza, eu pensei no coelho, até porque toca também, né? Enfim. Mas é muito, né? Tendo a Netflix aí com todas as opções que ela tem, falei em chocolate, exatamente, falei em Nestlé e vim com o coelhinho. Ela ainda existe, né? A empresa existe, eu acho que é assim, boba de ver. De acordo com uma pesquisa da Opinion Box do Mobile Time, o aplicativo de streaming está entre os 10 mais presentes na home screen dos smartphones brasileiros. E segundo a Mobile Time, é o que as pessoas passam mais tempo conectadas, né? Naturalmente, por causa do tempo dos filmes, dos documentários, enfim. E aí, gente, ela tá bem empatadinha aqui no Serve por Renda, né? Por ser uma opção de entretenimento acessível a muitos, fica fácil entender como ela constrói esse vínculo emocional com os consumidores. Além disso, a marca tem um forte trabalho de branding pela presença digital nas redes sociais, com certeza. Misturando o conteúdo das séries com fatos reais que ocupam os noticiários, interagindo com o público com boas sacadas e utilizando o elenco de produções originais para divulgá-los online e offline. Esta é a marca que possui maior vínculo emocional com o público AB. Olha, público AB, 82,4%. E idade, ela está, né, principalmente na faixa etária de vocês. NIM, outra da Nestlé, é mais uma marca da Nestlé, ela faz parte de um momento importante da infância de diversas gerações e tem uma memória afetiva. A memória afetiva ajuda muito nesse vínculo emocional, né, gente? Entre as pessoas que têm experiência com a marca, esse vínculo é ainda maior e atinge a faixa lovers. Isso porque a maioria das pessoas que têm experiência com ninho são pais e mães que alimentam seus filhos. A maioria aqui por sexo, mulheres, que a gente já sabia. A campanha da empresa explora bastante esse conceito. Cada mãe, um carinho. Cada filho, um ninho. Além disso, a campanha do ninho também utiliza um dado do IBGE, para dizer que ninho é a marca de nutrição que 9 em cada 10 mães nordestinas mais confiam. Vocês podem ver que ela está aqui bem mais forte, presente nas classes C, D e E, né? Enfim, 9 em cada 10 mães é quase unanimidade, né? Além dos excelentes destaques nos rankings de conhecimento e experiência, a Ninho ainda obteve o melhor SEG de conhecimento entre as marcas C, D e E. A maioria aqui também, uns 30 a 49.
E eu acho que, para acabar, Nutella, um creme de avelãs, criado em 1940 na Itália, e hoje está presente em mais de 75 países. No Brasil, chegou apenas em 2005, mas rapidamente conquistou o público. A marca faz parte do Grupo Ferreiro, né? Você já tinha pesquisado para mim, o mesmo que produz os famosos bombons Ferreiro Rocher. Hoje a Nutella está presente não só no café da manhã de muitas famílias, mas em diversas receitas comercializadas por aí, como brigadeiro de Nutella, bolo de Nutella, pipoca de Nutella. Às vezes nem é Nutella, né, gente? É só creme de avelã, mas, né, virou sinônimo de marca, como a gente já tem em tantos outros casos aí, predominantemente nas mulheres também. E olha, aqui muito equiparadinho, A, B, C, D e E. O produto foi extremamente utilizado na onda de gourmetização de produtos e vem dominando o mercado. E acabou até virando meme na internet em 2017. Você talvez se lembre das listas, é Nutella ou Raiz, que invadiram o Twitter e o Facebook para brincar exatamente com esse fenômeno da gourmetização. Mas não pense que a brincadeira prejudicou a marca, mas pelo contrário, só fortaleceu, a ponto de virar um ícone e estampar camisetas, bottoms, posters e até mesmo fantasias de carnaval. O trabalho de branding da marca é tão forte que o nome Nutella é usado como sinônimo, que eu tinha falado, né? Apesar de haver outros concorrentes atuando no mercado brasileiro, ela é a líder isolada e por isso possui um vínculo emocional tão forte, seja entre os que conhecem a marca quanto os que já experimentaram. Né? Serve por idade, a maioria aqui, né, de vocês. Gente, não tinha... Deixa eu ver. Tem duas. Eu vou falar só do Boticário, para a gente... Depois, esse material está disponível para vocês, se vocês quiserem depois naveguem um pouquinho, conheçam um pouco mais. Conhecimento do Boticário em terceiro e sexto na experiência. O Boticário aparece em terceiro lugar no ranking de conhecimento. Além disso, é o primeiro de uma categoria que tem grande destaque quando o assunto é vínculo emocional, beleza e cosméticos. Com mais de 40 anos de atuação no país, o Boticário não se aproxima do seu público-alvo apenas destacando os cuidados com a pele e com o corpo. A marca também tem um forte posicionamento com os cuidados com o meio ambiente, assim como a Natura, né? E possui inclusive uma linha de produtos veganos com um selo de cruelty free, da PETA, um certificado de que seus produtos são produzidos sem crueldade animal, que é extremamente importante, sempre foi, mas principalmente nos dias de hoje, né? As questões de sustentabilidade são um ponto bem importante para as marcas que buscam criar vínculos emocionais com o consumidor, né? Verdade. Vamos falar sobre isso também um pouquinho mais à frente. Além disso, ultimamente, a empresa tem apostado em temas contemporâneos e importantes, como diversidade, respeito, combate ao preconceito. Com o slogan Acredite na Beleza, a marca aborda esses temas de forma positiva e inclusiva, conectando-se emocionalmente com diferentes públicos. O Boticário teve boas avaliações em todos os segmentos, mas principalmente entre as mulheres, entre as classes mais altas e os mais jovens. Além das boas notas nos dois rankings, também foi a marca que obteve o maior SEV do público feminino. 85% mulheres, 83% SEV por renda CDE e por idade também aí na faixa etária de vocês. Vamos ler aqui o Gustavo Frugers. A conexão com o consumidor é uma das premissas do negócio e um dos nossos maiores ativos. Para cultivar essa relação, navegamos em um território muito proprietário, o amor, traduzido em nosso portfólio como diferentes formas de expressar esse sentimento, da elaboração dos produtos às nossas comunicações, do cuidado com o meio ambiente ao atendimento em cada um dos nossos 3.700 pontos de venda. É assim que promovemos esse vínculo emocional. Então, assim, gente, comunicações do cuidado com o meio ambiente e o atendimento em cada um dos nossos 3.700 pontos de venda. A gente vai ver que no marketing de relacionamento, o quesito atendimento é extremamente importante, né? Tem o passatempo, mas a gente já falou pra caramba de Nestlé, né, gente? Então, vamos pular aqui. Tem Ruffles, tem Sadia, tem muita coisa aqui ainda. Mas, enfim, esse material está disponível para vocês. Eu vou direto aqui para a conclusão, para a gente fechar. Criar um vínculo emocional com o consumidor é fundamental para empresas que querem encantar,
oferecer uma boa experiência e fidelizar seus clientes, que é o máximo, que é o ponto mais alto, que é o topo da estratégia do marketing de relacionamento. Nesse material que preparamos para vocês, mostramos quais marcas que estão mais conseguindo se conectar emocionalmente com os consumidores. Ao detalhar as marcas que lideram os 2 rankings, destacamos os pontos que ajudaram essas empresas a se sobressair. Algumas características dessas marcas podem servir como inspiração e aprendizado para qualquer empresa que quer ter um vínculo emocional forte com seus consumidores. Então, gente, as dicas aqui da Opinion Box, depois de ter ouvido tantas empresas, tantas pessoas, né, na verdade, durante tanto tempo, ouça seu consumidor sempre. Toda e qualquer estratégia de marketing deve ser elaborada com foco no consumidor. Você só será capaz de colocar o consumidor no centro de sua estratégia se conversar com ele, para entender os seus desejos e necessidades. Então, ouça sempre o seu cliente, gente. A gente vai bater isso aqui o semestre inteiro. Se coloque no lugar do consumidor. Experiência do consumidor é a palavra de ordem para empresas B2C nos próximos anos. E você só irá conseguir se conectar emocionalmente com os consumidores se levar esse assunto muito a sério. Então, assim, se coloque. Há controvérsias nessa afirmação aqui, mas a gente não vai discutir hoje, não. Na verdade, sim, você precisa não só se colocar no lugar do consumidor, porque muitas das vezes o consumidor não quer o mesmo que você, né? Então, você tem que saber ler, você tem que saber ouvir, você tem que saber entender o consumidor. Faça campanhas inspiracionais. Normalmente, se nossa verba de comunicação é pequena, acabamos nos preocupando apenas em fazer campanhas que divulguem diretamente o produto. O varejo faz muito disso, né? Produto, preço, produto, preço, produto, preço. Mas em tempos de redes sociais e vídeos virais, as campanhas inspiracionais com personagens reais, a Unilever faz muito bem isso com a Dove. Histórias, mensagens emocionantes podem ter um efeito muito mais positivo para sua marca do que algo que apenas demonstre os diferenciais do seu produto. E aqui entra, gente, os storytellings da vida, né? Abrace a sustentabilidade. Muitas das marcas que ocupam o top 10 do ranking de vínculo emocional adotam práticas sustentáveis como um valor para sua marca. Não apenas no discurso, mas com iniciativas que realmente geram impacto positivo. E na sua marca? Está ajudando a construir um futuro mais sustentável? Pense nisso. Fique atento às tendências. Hábitos saudáveis, redução do uso de plástico, valorização da beleza natural da mulher. Essas são algumas das novas tendências de consumo que muitas marcas estão adotando e conseguindo se conectar muito bem com seus consumidores. Se no marketing de relacionamento a gente fala o tempo todo de se conectar com os consumidores, né? É preciso ficar atento a essas tendências de consumo. E humanize a sua marca, né? Humanização, um outro termo que a gente vai usar muito aqui durante esse semestre. Em tempos de inteligência artificial, atendimento humanizado ganha destaque. Existem diversas formas de humanizar sua marca, não só no atendimento. Criar um avatar ou um mascote da marca, investir em um relacionamento mais próximo com os seguidores das suas redes sociais, oferecer um suporte totalmente diferenciado para seus clientes são algumas estratégias que geram resultados. Seguindo essas dicas e planejando suas ações de marketing com foco no encantamento do cliente, você vai conseguir criar um vínculo emocional bem positivo com os seus consumidores. Ai, gente, amo muito tudo isso, sabia? Nossa, como eu gosto dessa disciplina, como eu gosto desse vínculo emocional, como eu acho isso importante, como eu não consigo imaginar uma estratégia de branding, uma empresa que queira se aproximar dos seus consumidores se não participar disso, sabe? Se não fizer isso, se não se preocupar com essa conexão, sabe? Com esse vínculo, share of heart dos seus consumidores. É muito gostoso, é muito prazeroso falar sobre isso, discutir isso, trazer isso para vocês. Porque, assim, é isso, não dá para fugir, não dá para pensar em marketing de relacionamento se não houver essa humanização, essa interação, essa conexão, essa experiência, né? É muito legal. Eu super espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. E agora eu vou falar para vocês duas coisas muito importantes. Primeiro, acho que vocês estão com dificuldade de conexão. Os alunos que entraram primeiro me relataram que se vocês não copiarem o ID
vocês não conseguem entrar na minha aula, então eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que semana que vem, terça-feira que vem, não tem aula, porque é feriado de Petrópolis, então é recesso, e vou criar um novo ID, tá? Eu vou mandar, vou postar direitinho lá para vocês no Moodle, porque a nossa próxima aula, então, não é no dia 9, será só no dia 16, será só no dia 23 de março. Então, eu não vou criar agora, porque é a partir de 23 de março, mas eu vou criar um novo ID para que vocês não tenham mais problema, tá? Para entrar. Porque, inclusive, quando você cria automaticamente, reincidente, como eu fiz, ela incluiu 16 de março, mas 16 de março feriado. A segunda coisa é que eu já coloquei para vocês no Moodle as tarefinhas, a tarefa 2, e que eu queria explicar agora para vocês, e por isso eu vou compartilhar, vou fazer a share screen da tela, embora exista um documento que explique o passo a passo de como é que vocês vão fazer. A gente vai inverter um pouquinho a situação, não vai ser só eu, nas duas próximas aulas, não só eu falando, a gente vai criar alguns semináriozinhos, porque vocês aprendem muito melhor fazendo, né? E aí eu vou mostrar para vocês agora o que eu espero de vocês, através da share screen, da atividade lá do Moodle, tá? Tcharam! Essa é Juliana. Achei. Volta no Zoom. Volta no Zoom. Aí, vocês estão vendo aqui, gente, a atividade... Ó, aí esse material que... Isso aqui vocês não estão vendo porque eu ia trabalhar no estudo de casa com vocês, mudei de ideia em cima da hora. Atividade 2. Tarefa da aula de 12 do 13, valendo 2 pontos para P1. Gente, no nosso planejamento, alguém fala, por favor, se vocês estão vendo? Fala para mim, que eu não estou... Sim, professora. Show, obrigada, queridos. Olha só, lá no nosso plano de aula, tem uma informação que eu ia gravar podcasts para vocês de um assunto dos 30 R's do Gudmundsson, dos 30 que são as diversas formas de relacionamento na visão de Gudmundsson, que eu ia separar isso para a aula do dia 12, que é a aula de sexta-feira agora, e para a aula, porque não tem aula dia 16, mas deveria ter aula dia, deixa eu olhar no calendário aqui, dia 19, né? Mas o que eu fiz? Eu resolvi deixar as aulas do dia 12 e do dia 19 para vocês prepararem esses trabalhinhos aqui. O que eu peço de vocês? Ó, atividade 2, tarefa para a aula de 2 e do 3, né? Porque, independente de qualquer coisa, eu tenho que deixar uma atividade para vocês para nossa aula síncrona, mas ela vai ser apresentada, na verdade, lá na nossa aula de... Eu falei 23, mas não é não, tá? É do dia 30. 30 de março e 6 de abril. Tá tudo explicadinho aqui nessa atividade. Mas eu vou fazer um passo a passo com vocês aqui agora. Eu separei aqui, essa turma tem 20 alunos. Então, eu escrevi para vocês, e eu já vou entrar na tarefa, que fica mais fácil ainda de explicar, porque aqui eu tenho um passo a passo que fica mais fácil para vocês entenderem. Eu separei ali, gente, ó, orientações para trabalho valendo 2 pontos para P1. Formação de grupo até 3 pessoas. Só que como nós temos 20 alunos, 2 grupos poderão ter 4 pessoas, tá? A gente vai ter 6 grupos apresentando os seminários. Eu listei para vocês 6 artigos. Eu quero que vocês escolham, e aí depois me passem, não precisa ser agora, naturalmente, vocês vão olhar e vão separar. Vocês vão escolher um dos 6 artigos. E o que eu espero de vocês? Uma apresentação em aula com um PowerPoint. Eu quero que vocês se programem para que... Nós temos 2 aulas destinadas a esses seminários. Então, são PowerPoints, vão ter uma duração de 20 a 30 minutos, vocês vão estar 20 a 30 minutos falando sobre o artigo que vocês pesquisaram. Vocês não precisam se limitar ao artigo, tá, gente? Vocês podem buscar em outras fontes de informações, não esqueçam de incluir nas referências, é claro.
Eu quero que esses grupos de 3 pessoas e 2 grupos que vão ficar com 4 pessoas, que todos vocês interajam, tá? Nessa apresentação. Eu estou dando dicas do que vocês devem colocar nesse PowerPoint. Por exemplo, aí um aluno entra e fala da introdução, um fala do referencial teórico, outro fala da metodologia da pesquisa, se houver, tá? Tem alguns artigos que eu acho que não tem. E outro fala dos resultados e conclusões, tá? Então, assim, vocês vão preparar um PowerPoint com duração de 20 a 30 minutos. Todo mundo vai apresentar, todos os componentes do grupo vão apresentar. E olha que eu escrevi aqui, eu ia até colocar em vermelho, ó. Apresentar não significa ler, tá? Vocês precisam de propriedade para apresentar. Deixa eu ver aqui, eu tô... Pode sim, gente. Ó, mas deixa eu só... Tá, vocês podem sim, se vocês quiserem já relacionar os grupos no chat, eu já pego os nomes aqui também, tá? No problems. Tem uma ordem de apresentação, tá, gente? O artigo 1 vai ser o primeiro, é o valor percebido pelo cliente. Tá, então tá jóia. Podem colocar assim. O valor percebido pelo cliente, o artigo 2, aqui tá tudo tá tudo separadinho aqui, até porque tem uma lógica, né? Os primeiros abordam conceitos de marketing de relacionamento e os outros vão trabalhando segmentações, tá? Então, tem essa ordenzinha que eu coloquei aqui na tarefa. Aí, o que eu peço para vocês, voltando lá no Moodle, o que eu peço para vocês? Gente, eu acabei de pensar numa coisa. Se alguém puder entrar para mim, lá na... acabei de pensar numa coisa que talvez mude aqui umas datas. Se alguém puder entrar lá no plano de ensino, só para a gente não perder muito tempo e não prender vocês depois da hora, para ver que dia que é a nossa prova, eu estou com medo de no dia 6/4, como eu tinha colocado, ser a nossa prova. Aí a gente vai ter que antecipar um pouquinho aqui a regra do jogo, tá? Mas aí a gente antecipa também, zero problema. O que eu coloquei? Como as apresentações seriam dia 30 e dia 6, se não tiver prova, no dia 6, eu dei o prazo limite para vocês postarem no dia 29/3 às 23h59. Lembrem-se que 29 é uma segunda-feira, aí vocês não têm aula comigo. Mas é porque se eu colocasse na terça, que seria o dia da apresentação, eu teria que colocar no meio do dia para que vocês às 8h30 pudessem acessar, baraná. Então, eu preferi, como eu sempre coloco 23h59, eu preferi colocar o dia 29, olha que hoje é dia 9, então vocês têm 20 dias para fazer isso, é tempo pra caramba, né? Aí coloquei para vocês postarem no dia 29/3 às 23h59. Então, ótimo, gente, a P1 é no dia 20/4. Ótimo, graças a Deus. Então, não precisamos mudar absolutamente nada aqui, tá? Nossa, já tem um monte de gente escolhendo aqui, que maravilha. Tá, gente? Então, ó, no dia 12 e no dia 19, que são as nossas atividades assíncronas, eu estou destinando esses dias para vocês realizarem esse trabalho. Então, assim, eu sei que é uma sexta-feira, pode ser que vocês não queiram, mas é a atividade programada para o dia 12 e para o dia 19. Semana que vem a gente não tem aula, porque é feriado, então a gente só vai se ver de novo no dia 23. Então, no dia 23 a gente ainda tem uma aula, maravilha, artigo 4 também selecionado. No dia 23 a gente tem a próxima aula, mas vocês têm até o dia 29 para postar. E aí os dias 30 e 6/4 vão ser esses seminários. Caprichem, porque vai estar valendo 2 pontinhos para a prova. E aí são temas diferentes de artigos científicos que vão proporcionar a vocês um conhecimento bacana sobre o assunto. E a gente pode variar esse monólogo aqui, né? Porque só eu falo. E aí nesse dia nesses 2 dias a gente vai poder fazer uma interação mais gostosa com vocês, ok? Gente, eu espero que vocês... são 22h11, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo de paixão essa disciplina. Estou super aprendendo, hoje eu já comecei a aprender uma ferramenta de gamificação.
para a gente poder fazer umas brincadeiras aí, mas eu ainda não estou assim, né, muito habilitada a usá-las. Vou fazer uns treinozinhos, depois a gente traz aqui para a aula, para vocês interagirem, gostarem mais, atuarem junto com a gente, tá bom? Ó, um super beijo para vocês. Deixa eu tirar minha fotinha aqui para registrar a presença de vocês, ainda não está aberta lá. Mas, ai, tem coraçõezinhos, adoro, amo, de paixão. Um excelente feriado para vocês. Qualquer dúvida, me falem, tá? Fiquem com Deus. Divirtam-se e aproveitem o feriado. Até dia 23, se Deus quiser. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Beijos, beijos, beijos. Boa noite. Vou copiar no chat aqui as coisas, senão eu vou me perder. Vanessa, quer falar comigo? Ah, saiu.